Fala aí galera, tudo tranquilo? Hoje eu tô aqui pra dar aquela pregadinha. Isso mesmo, sou eu, seu amigo Isa, com mais um devocional curtinho, dando sequência na nossa série sobre os vacilos dos outros, não pra fofocar, não pra tirar chacota deles, mas pra aprender com esses vacilos para que não precisemos repeti-los nas nossas próprias vidas, porque isso é sabedoria. Alguém falou que o homem inteligente aprende com seus próprios erros, mas o homem sábio aprende com os erros dos outros. Então, você já sabe, mas não custa lembrar. Aprenda com quem caiu e não caia para aprender. Dito isso, vamos mergulhar hoje no vacilo de Saul. O vacilo de hoje é extremamente perigoso porque aqueles que são os mais fortes, os grandes, os importantes são os mais vulneráveis a esse tipo de vacilo. Se diz por aí que o orgulho precede a queda, e isso é muito verdade. Infelizmente, quando a gente lê a narrativa da vida de Saul, é isso que a gente percebe. Nós vemos a ascensão desse jovem tão humilde, tão cheio de potencial, mas que o orgulho vai se enfiando no coração dele e bagunçando ele de dentro para fora. Então eu quero que a gente foque em especialmente 3 frutos, são 6 no caso, 3 frutos do orgulho de Saul para que a gente não repita isso na nossa vida. Ok, quando a gente está lendo 1 Samuel, um dos momentos que a gente percebe claramente que lá se foi o boi com a corda é no capítulo 13, onde Saul, na pressa de impressionar seus líderes, na pressa de ir para a batalha, de concluir aquele ritual, aquele sacrifício simplesmente pela tradição, ele não espera Samuel chegar, ele não espera a voz profética, a cobertura profética chegar e ele faz o sacrifício ele mesmo, que era um papel sacerdotal. Saul era um rei, mas não um sacerdote. Vamos ler a passagem em 1 Samuel, no capítulo 13, versículo 8. Saul esperou ali por Samuel durante 7 dias, conforme Samuel havia instruído, mas ele não chegou. Vendo que os soldados debandavam rapidamente, Saul ordenou: tragam-me o holocausto e as ofertas de paz, e ele próprio ofereceu o holocausto. No exato instante que Saul terminava de oferecer o holocausto, claro, é sempre assim que acontecem as coisas, Samuel chegou. E Saul foi ao seu encontro para cumprimentá-lo, mas Samuel disse: o que foi que você fez? É aquela famosa cena do professor saiu da sala, mandou a galera se comportar, e a galera se comporta, porque ninguém sabe quando o professor vai entrar, mas aí o camarada vai dar uma olhadinha no corredor, fala: não tô vendo ele, daí a galera começa a fazer bagunça, e quando a galera fazendo bagunça, o professor chega na sala, Pego no ato. E foi isso que aconteceu com Saul. E eu acho que essa autonomia, essa independência é um dos frutos do orgulho de Saul. Essa falta de respeito e honra pela voz profética sobre o que devia ser o guarda-chuva profético de Israel mostra para nós que existe um orgulho no coração dele. É muito fácil quando a gente fala de orgulho a gente pensar em alguns amigos, Não, eu tenho um amigo muito orgulhoso. Mas essa atitude é aquela atitude de quem vê em si uma certa demasiada importância. É a pessoa que se sente mais esperto que o professor, é a pessoa que não consegue honrar o pastor da sua igreja local. É a pessoa que quando você diz algum conselho ou você fala alguma coisa para ela, não, eu já tinha pensado nisso, sabe? Ou às vezes ela lembrou do que você ia falar bem antes de você falar, Enquanto você estava falando, um pouco antes de você começar a falar, ela lembrou. Aquela pessoa que não consegue se colocar no lugar de eu posso receber de você. Saul pisou para fora dos limites, ele se colocou acima do lugar que ele estava. E isso não mostra só o orgulho dele, mas mostra que para ele era mais importante concluir aquele sacrifício tradição do que fazer isso do jeito certo perante ao Senhor, que seria esperar por Samuel. Se você se perceber não sendo ensinável, não se submetendo à autoridade dos outros, ao guarda-chuva dos outros, nós temos que entender que nem tudo é nosso lugar. Nós não somos os grandes campeões dessa vida e existem pessoas que vão estar sobre nós. Parte do grande contraste da vida de Saul e de Davi é a maneira como eles sabem honrar a pessoa que devia estar acima dele. Então, o primeiro fruto do orgulho aqui, que é esse vacilo, é a independência, a autonomia, se sentir acima dos outros e não querer esperar para fazer a coisa do jeito certo, em vez de simplesmente fazer a coisa. Outro fruto do orgulho que nós já percebemos em sequência disso aqui é que Saul ele se importa muito com a sua própria aparência. Continuando a passagem, ele diz para Samuel: vi que os meus homens estavam debandando e que o Senhor não chegou no prazo que havia prometido. Além disso, os filisteus estavam em Miquimás, prontos para a batalha. Assim pensei: os filisteus estão prontos para lutar contra nós de Gilgal. Eu não pedi ajuda ao Senhor, por isso me senti na obrigação de oferecer o holocausto. Saul está dizendo: a galera estava indo embora, que não tava achando que não ia rolar sacrifício, não iam lutar sem um sacrifício, não fui eu que pedi ajuda do Senhor, então eu fui lá e fiz. Mas na sequência disso, na hora que Samuel está dizendo: Saul, pelo amor de Deus, o que foi que você fez? Ele fala: ok, você me dá o sermão depois, você me dá bronca depois, pelo menos me honre na frente dos líderes. Saul está preocupado com a política da coisa, ele está preocupado com a aparência da coisa, e esse próprio valor que ele dá à aparência dele,
A gente escuta mais cedo na história de Saul que ele era o cara altão, bonitão, que tinha cara de rei. E apesar de no começo de sua história parecer que ele não se importa muito com isso, em algum momento a aparência das coisas ganharam o coração de Saul. Agora eu tô pensando, será que eu chamei Saul de Sansão em algum momento nesse episódio? Não, acho que não. Você já viu aquela pessoa que está passando por um problema, mas mais importante do que receber ajuda para o problema é que pareça que ela está bem? Tipo, o cara tá quebrado, mas ele ainda quer gastar dinheiro para mostrar que tem dinheiro que ele não tem. Cara, imagina a situação de Saul. Ele tá no lugar onde o profeta tá dizendo, cara, você desobedeceu, desonrou a Deus, aqui o negócio é brabo. Ele diz, tá, calma aí, a gente conversa disso depois. Vamos continuar com a cerimônia? Você pode me honrar na frente dos outros? O coração de tudo é sempre a essência das coisas. Se nós nos preocupamos mais com a aparência. Não existe sabedoria nenhuma nisso. Aqui nos Estados Unidos a gente tem um ditado de um porco com batom. Quer dizer, você está tentando enfeitar um negócio, tipo um sepulcro caiado, entendeu? Você está tentando embelezar algo que... Então esse segundo fruto visível, nesse vacilo do orgulho na vida do Saul, é essa valorização das aparências em vez de preservação da essência, tá aí. E na mesma sequência, outro fruto do orgulho que envenenou a vida de Saul foi a comparação, a inveja. Por que Saul tinha esse valor tão grande sobre a imagem dele, né, que passa dos limites em termos de autoridade, que se preocupa mais com a aparência do que com a realidade? Esse mesmo coração, obviamente, está suscetível à inveja e à comparação. Em 1 Samuel 18, voltando de batalha, né, nós temos isso ali no versículo 7, que as mocinhas estão cantando, né? Não, Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Obviamente, né, o pessoal que fazia uma moral com Davi. Versículo 8, Saul ficou indignado com essas palavras e disse, o que é isso? Disse ele. Atribuem a Davi dezenas de milhares e a mim apenas milhares? Só falta o declararem rei. Cara, olha que drama queen. Olha que drama. É uma musiquinha. É literalmente as gurias cantando uma musiquinha bobagem. E Saul olha pra isso e ele... Nossa, beleza. Só falta entregar o trono pra ele então. Cara, é uma musiquinha. Que inseguridade, que inveja, que comparação é essa? Um cara é o rei e o outro é o cara que estão cantando uma musiquinha. Ele diz, não, só falta o trono. Todo mundo tem um amigo assim, né? Pensar no amigo é fácil, difícil... é reconhecer o nosso orgulho, né? Daquele momento em diante, Saul começou a olhar para Davi com suspeita. Quer dizer, Davi não fez nada que merecesse suspeita. Mas vê como as pessoas olhavam para Davi, deu ciúmes, deu inveja, deu essa comparação no coração de Saul e ele não conseguia mais olhar para Davi do mesmo jeito. Ele passou a perseguir Davi. Ele desperdiçou anos perseguindo Davi. Quantas coisas que o rei podia estar fazendo para estar construindo e edificando sua nação, mas ele estava podre de inveja. Obviamente passou a ter uma falta de temor no coração de Saul, porque o Senhor fala que ele se afastou dele, começou a desonrá-lo e desobedeceu. Eu acredito que o grande motivo pelo qual Saul tropeçou foi a falta de temor ao Senhor, mas eu acredito que muito do porquê essa falta de temor se instalou no coração de Saul foi por causa do orgulho. Então esse é o vacilo de hoje, não vamos dar lugar ao orgulho. Se você percebe na sua vida atitudes semelhantes a essas em pequenas escalas, nós precisamos combater o orgulho se combate com nos combater. A gente precisa se tornar menor, a gente precisa crescer em humildade. Para crescer em humildade, a gente tem que diminuir a nossa arrogância, nos considerar menos importantes, né? Não é se desfazer, não é aquela fácil humildade, não, eu não sou ninguém, mas realmente saber qual é o nosso lugar. Então, saiba honrar a autoridade, saiba não colocar a aparência das coisas acima da importância delas e não se compare com os outros, não dê lugar à inveja, a comparação. Esses são 3 vacilos que podem acabar com você de dentro para fora quando você dá o lugar ao orgulho na sua vida. E por hoje é só, Deus abençoe vocês. É nóis! Eu tô orgulhoso de você que quer combater seu orgulho.